Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à declaração do ITR, exercício 2023. A regulamentação dessa entrega dessa declaração foi feita pela Receita Federal através da Instrução Normativa 2206 do mês de ano de 2024. Quem é que está obrigado a entregar a declaração do ITR, exercício 2024? Seriam todas aquelas na data da efetiva entrega da apresentação. Em primeiro lugar, as pessoas físicas ou jurídicas que sejam titulares ou possuidora de qualquer título do imóvel rural, inclusive o usufrutuário. Ou um dos condôminos, quando o imóvel pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte, ou seja, o imóvel está em condomínio. Ou um dos copossuidores, quando o imóvel pertença a mais de uma pessoa física ou jurídica. Então, se tratando dessas situações, estão a obrigatoriedade de apresentação da declaração. Agora nós temos situações em que a pessoa física ou jurídica, entre 1º de janeiro de 2024 e a data da entrega da declaração, que se encerra em 30 de setembro, tenham perdido a posse e a propriedade do imóvel rural e que ficam obrigados a entregar a si mesmo a declaração do ITR. Em que situação são essas? Seria naquelas situações onde a pessoa física ou jurídica perdeu a posse e a propriedade do imóvel em função de desapropriação para necessidade de utilidade pública ou reforma agrária, ou por alienação ao ente público. Então, sempre que o contribuinte perder a posse ou a propriedade nessas situações, ele, entre 1º de janeiro e a data da entrega da declaração do ITR, ele continua obrigado a fazer a apresentação da declaração do ITR do imóvel que perdeu a posse ou a propriedade nessas situações. No caso, a pessoa jurídica que adquirir o imóvel por uso capião, ela entre 1º de janeiro e a data da entrega da declaração, também está obrigada à entrega da declaração. Então, são situações especiais, né? Nós temos também o caso, que o pessoal sempre pergunta, o imóvel pertence a um espólio. O espólio está obrigado a entregar a declaração? Sim. Ou enquanto não for encerrado o inventário, o imóvel ele continua pertencendo ao espólio e o espólio ele é um contribuinte normal e está obrigado a fazer a entrega da declaração do ITR através do seu inventariante. O inventariante é responsável por fazer a observância do cumprimento dessa obrigação fiscal acessória e principal. Com relação à declaração do ITR, né, a gente sempre ressalta alguns aspectos que devem ser observados pelos contribuintes. O primeiro dele diz respeito às áreas imúneas, né? Então, existe a tributação do ITR, ela é feita em cima da utilização da área total. Então, quanto que é utilizado para fins de atividade rural? Existem os imóveis que têm a área de reserva legal, áreas de preservação permanente, né, e áreas que são utilizadas para agricultura ou pecuária. Qual é o grande destaque que a gente dá? No preenchimento da declaração de ITR, o contribuinte ele tem que sempre fazer com que as informações que vão ser prestadas como utilização do imóvel reflitam exatamente aquilo que aconteceu no exercício anterior, no ano anterior. No caso, a declaração de ITR exercício 2024, ela está se baseando no ano base 2023. Então, o que o contribuinte deve prestar? As informações qual foi a verdadeira utilização do imóvel rural no ano calendário 2023. Se ele foi usado para atividade agrícola, quanto da área foi utilizado na atividade agrícola, quanto que foi utilizado na atividade pecuária, quanto que foi utilizado no reflorestamento, exploração a exploração na parte de vegetal, mineral,
Ou seja, todas essas informações elas vão ser utilizadas para o cálculo do ITR. E o que acontece? Uma vez o contribuinte prestando essas informações dentro da declaração do ITR, ele poderá ficar sujeito, nos próximos 5 anos, a fazer a comprovação da efetiva utilização do imóvel dentro daquilo que ele declarou para recolher o ITR. Como a gente sabe, o ITR, a alíquota é progressiva, né? O que significa que quanto maior a utilização do imóvel, né, menor a alíquota do ITR incidente sobre a parte tributável. Então, por exemplo, um imóvel que tem uma utilização, um imóvel, vamos supor, de até 1.000 hectares, né, e que tem uma utilização de até 30%, a alíquota do ITR é 4,7% sobre o valor da terra nua. Então, vejam bem que é uma alíquota alta, né? Agora, se esse mesmo imóvel teve uma utilização superior a 80%, essa alíquota cai para 0,15%. E aí é que está a grande questão quando da fiscalização por parte da Receita Federal ou das prefeituras, quando as prefeituras tiverem convênio com a Receita Federal para fazer a fiscalização do ITR. O que a fiscalização procura? Eles procuram ver se a utilização declarada pelo contribuinte é comprovada. Então, um contribuinte que declara que utilizou o imóvel, vamos supor, boa parte para fins de atividades de pecuária, ele tem que ter uma comprovação do movimento do rebanho que foi movimentado naquela área durante o ano. Se ele declarou que usou 80% do imóvel para pecuária e ele não comprovar essa utilização, o fisco poderá desclassificar o percentual de utilização e, nesse caso, recalcular o ITR com base na alíquota em função daquela comprovação efetivamente realizada. Então, aqui no exemplo, vamos supor que o contribuinte declarou que usou mais de 80% da área e que ele explorou unicamente a atividade pecuária. Se na data de uma fiscalização ele não comprovar a exploração pecuária, a alíquota de tributação subirá de 0,15% para 4,7%, aqui em se tratando de uma área de até 1.000 hectares. Então, com relação ao ITR, é uma declaração simples de ser preenchida, sob certa forma, né? Mas de uma importância muito grande, principalmente pela incidência da carga tributária que se dá em função do grau de utilização da área, que é o que deve ser dedicado uma atenção especial quando do preenchimento dessa declaração. Nós temos também a questão daquelas reservas das áreas isentas, né, que deve ser feito o ADA, né, o ato ambiental declaratório. Então, o ADA ainda continua sendo exigido para fins da isenção das áreas não utilizadas. O prazo de entrega da declaração do ITR do exercício 2024, ele vai de 12 de agosto até 30 de setembro de 2024. E é lógico, não fazendo a apresentação no prazo, incidirá multas de acordo com a legislação. Então, o nosso recado com relação à legislação federal seria esse. Fica aí na sequência com o colega Luiz Antônio e depois o colega André. Um abraço a todos, nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Dando seguimento ao painel tributário da CCA Bernardon, vamos comentar a partir de agora as alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Na semana passada tivemos a publicação de apenas um decreto e 4 instruções normativas alterando a legislação estadual do ICMS. O decreto número 57.738 prorrogou até 30 de abril de 2025 a redução da base de cálculo do ICMS para 50% do valor da operação,
nas saídas interestaduais decorrentes de vendas realizadas por produtor rural de suínos vivos, quando a alíquota aplicável for de 12%. Por outro lado, as normativas trouxeram importantes orientações para a área fiscal dos contribuintes. A primeira, a de número 69, inclui contribuinte no rol de optantes pelo benefício relativo às operações com bens ou mercadorias destinados às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural sob o amparo do Repetro, SPED. A de número 70 autoriza a utilização do aplicativo emissor do documento fiscal eletrônico, o app da Nota Fiscal Fácil, para emissão de nota fiscal eletrônica pelo produtor rural em saídas interestaduais. Já a de número 71 declara que está autorizada a não constituição do crédito tributário, ou seja, autos de lançamentos, na hipótese de denúncia espontânea aceita pela autoridade fiscal envolvendo o ICMS, acompanhada de tão somente do pagamento integral do imposto e dos juros de mora devidos. Essa orientação consolida os programas de autorregularização oferecidos pela Fazenda Estadual. Também esclarece que, na hipótese de venda do ativo imobilizado, antes de 12 meses contados da data de aquisição, o contribuinte que adquiriu a mercadoria com isenção deverá efetuar o recolhimento do imposto informado no documento fiscal com os devidos acréscimos legais, inclusive multa, nos termos da Lei 6.537, calculados a partir da data de saída interna ou da entrada decorrente de aquisição interestadual com isenção, por meio de documento de arrecadação, utilizando o Código 223, que tem a especificação de denúncia espontânea. Por último, a de número 72 inclui diversos contribuintes no rol de optantes pelo crédito fiscal presumido de ICMS relativo aos estabelecimentos fabricantes de sistemas construtivos, prédios de aço e de estruturas metálicas. Essas eram então as informações da área fiscal quanto às alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada, a Receita Federal, através da solução de consulta COSID número 237, trouxe o seguinte esclarecimento quanto à incidência de INSS na contratação de serviços de borracharia prestados por microempreendedor individual. Segundo a Receita Federal, abre aspas, a empresa contratante de serviços de borracharia para veículos automotores executados por intermédio de microempreendedor individual, fica obrigada, em relação a essa contratação, ao recolhimento da contribuição previdenciária calculada na forma prevista no inciso 3º do caput e no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212 de 1991, e ao cumprimento das obrigações acessórias relativas à contratação de contribuinte individual na forma disciplinada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, fecha aspas. Tal esclarecimento decorre do fato de que a empresa contratante de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção e reparo de veículos, incluindo nesse caso os serviços de borracharia prestados por MEI, é obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal de 20%, ficando também obrigada a informar os dados dessa contratação em seu e-social.
E encerrando o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, gostaria de destacar o fato de que a medida provisória número 1227, que instituiu a obrigatoriedade da entrega da declaração de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária, também estabeleceu condições para que a pessoa jurídica usufrua dos benefícios fiscais, inclusive no caso da desoneração da folha de salários. Essas exigências são as seguintes: regularidade fiscal, ou seja, estar em dia com as suas obrigações tributárias no âmbito da Receita Federal do Brasil, inclusive no CADIM. Inexistência de sanções, inclusive de condenações por danos ao meio ambiente. Adesão ao domicílio tributário eletrônico e regularidade cadastral do seu CNPJ. Diante disso, recomendamos que antes mesmo da transmissão da DIRB, certifique-se de que todas as condições acima mencionadas estão plenamente satisfeitas, de modo a não se sujeitarem ao risco da perda de seus benefícios fiscais. E depois, quando receberem o retorno do processamento da DIRB, consulte o resultado do processamento para verificar se existe alguma pendência. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.